Amigas, amigos, olá! Neste Setembro Amarelo, seria interessante uma conversa sobre suicídio. A geografia e as ciências humanas também podem contribuir para esse tema tão espinhoso na atualidade. Claro que é um tema para especialistas, é um tema bastante complexo, mas dada a sua complexidade, dado o seu caráter multidimensional, acredito que vários diferentes setores da sociedade e as ciências humanas também podem e devem contribuir. É o meu esforço neste vídeo rápido de hoje. Nem de longe eu vou ter a intenção de fazer qualquer esgotamento do tema. Entretanto, é um diálogo. Trata-se de uma série de apontamentos ou sugestões de aspectos para reflexão sobre suicídio neste Setembro Amarelo. Eu tirei primeiramente uma reportagem aqui da Fiocruz, que mostra uma tendência mundial positiva, uma tendência do continente americano e aqui no Brasil, ao contrário, negativas. Nós temos uma tendência de redução da taxa de suicídio em escala mundial. Entretanto, o continente americano vai na contramão. No continente americano há um avanço dessas taxas de suicídio. O Brasil está contribuindo para isso, aumentando significativamente essas taxas nas últimas 2 décadas. E a mesma reportagem ainda nos traz que isto está distribuído entre diferentes grupos na sociedade. Trata-se de um estudo, pesquisa de campo, que averigou essas taxas de suicídio entre grupos por cor de pele ou raça, brancos, pretos, amarelos, pardos, e não há uma distinção muito clara acerca da taxa de suicídio diferencial nestes grupos, a não ser na taxa por 100 mil habitantes junto a comunidades indígenas, o que mostra a intensidade deste fenômeno mais alta junto a comunidades indígenas, a necessidade de um olhar diferenciado a essas populações indígenas. Trouxe para vocês também esses dados do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em associação com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública no Atlas da Violência. Esses dados são bastante interessantes para pesquisadores da área. Para nós, eles mostram principalmente a intensidade do fenômeno, a emergência de se tratar esse fenômeno. Aqui nós temos os mapas que mostram, por unidades federadas do Brasil, o número total de suicídios de 1989 para 2022, com um aumento bastante significativo, do número total de pessoas mortas. Entretanto, alguns críticos poderiam dizer, ora, mas houve crescimento demográfico nesse intervalo de tempo. Sim. E daí a gente tem aqui a taxa por 100 mil habitantes, a taxa de suicídio. E vejam que agora, mesmo considerando esse crescimento demográfico, nós temos uma tendência de piora bastante significativa do quadro nas diferentes partes do Brasil. Inclusive, neste dado, que para mim é chocante, o chamado suicídio de jovens, apesar de nós termos alguns estados onde a quantidade total de jovens em situação de suicídio diminuiu, é o caso, por exemplo, de São Paulo, é o caso, por exemplo, de Minas Gerais, mas, em geral, os estados tenderam a cores mais avermelhadas, os estados tenderam a taxas de suicídio maiores. Como nós podemos entender essa ideia de suicídio e a partir do olhar das ciências humanas? Quem vai estabelecer isso primeiramente para nós, ou pelo menos será um divulgador potente, será Émile Durkheim, em seu estudo do final do século XIX acerca do suicídio, onde ele faz uma tipologia do suicídio e estabelece uma relação entre as condições sociais e a condição de suicídio e as taxas de suicídio. Émile Durkheim chega ao exagero de citar a ideia de uma corrente suicidógena. Então, determinadas pessoas entram em uma tipologia social que caracterizaria uma corrente suicidógena. Quais seriam os tipos de suicídio na leitura do Émile Durkheim que são causados, então, pela sociedade? O suicídio egoísta ocorre quando o indivíduo está pouco integrado à sociedade. É o caso de desagregação desse indivíduo à sociedade, como é o caso de solteiros, divorciados, pessoas sem religião, na leitura de Durkheim, lá do início do século XX. O suicídio altruísta é o contrário, não é? A pessoa está plenamente integrada. É típico de sociedades onde esses laços comunitários são muito fortes. Exemplo, o suicídio de viúvas. Viúvas em algumas sociedades, viúvas indianas, hinduístas, kamikazes, no Japão da Segunda Guerra Mundial. Temos ainda o suicídio fatalista, que ocorre quando as regras sociais são excessivamente opressivas, escravos, prisioneiros.
E o suicídio anômico. Está em itálico porque esse talvez seja mais interessante para nós aprofundarmos. O suicídio anômico ocorre em situações de desordem social, quando as normas e regras sociais são vagas ou inexistentes. Ocorre em situações de crise econômica ou em períodos de grandes transformações sociais. Grandes transformações sociais. Será que nós temos grandes transformações sociais, principalmente a partir do final do século XX, final da Guerra Fria na geopolítica mundial, advento do neoliberalismo em escala mundial nos diferentes países, fortes transformações tecnológicas, desdobramentos nas relações sociais? Sem dúvida alguma, nós temos grandes transformações sociais que suscitam essa ideia do suicídio anômico. Claro, e como eu falei no início desse slide, a leitura durkheimiana acerca do suicídio é considerada um tanto simplista e inocente na atualidade, mas, como eu disse, ele é um deflagrador desta identificação da relação entre características sociais e a condição de suicídio. De Durkheim, século XIX, início do século XX até hoje, nós encontramos uma série de aprofundamentos. Vamos tocar em alguns desses aprofundamentos. Primeiramente, um sociólogo americano, Robert Merton, que é de matriz durkheimiana. Então, onde ele aprendeu a sociologia, se não com Emile Durkheim. E também trabalha com a noção de anomia, mas ele faz um aprofundamento, ele faz uma atualização nessa noção de anomia. E de que maneira ele faz isto? Aqui nós temos um fragmento de texto de Hélio Pinheiro Pinto que faz esta investigação, que responde a essa pergunta para a gente. Diz Hélio Pinheiro Pinto: o ponto em comum do pensamento de Durkheim e de Merton reside no pressuposto deflagrador do processo de anomia. Para ambos, ela é desencadeada pela impossibilidade de se satisfazer as necessidades ou aspirações humanas através de meios socialmente prescritos. Ponto em comum entre Durkheim e Merton. Então, a anomia está ligada a esta aspiração humana, mas o ser humano não consegue realizar. Mas há diferenças entre Merton e Durkheim. Vamos averiguar essas diferenças. Em Durkheim, nós encontramos o que poderia ser dito uma concepção naturalista do ser humano. Durkheim identifica uma insaciedade humana intrínseca ao ser humano, e daí a noção de anomia, resultado da tendência de crise ou forte crescimento econômico, grandes transformações sociais, que gera a impossibilidade desta insaciedade humana ser realizada. Agora, e se a gente partir para o Merton? Há uma concepção sociológica de natureza humana. Há uma insaciedade humana? Sim, sim. Entretanto, essa insaciedade não é intrínseca ao ser humano. Ela é produzida socialmente. A anomia, portanto, é uma condição não de exceção, mas é uma condição inerente à sociedade, de aspirações ilimitadas que nos são introjetadas pelos valores sociais e que exige relaxamento das normas. Anomia, desculpem, eu não tinha feito a decomposição da palavra até agora. Negação, nomia, lei, norma, negação das normas, relaxamento das normas. Nos diz Hélio Pinheiro Pinto no seu texto, a anomia não estaria ligada à ausência de normas, mas à presença de grande ênfase cultural dada às metas de sucesso, por um lado, e a pouca importância atribuída à licitude dos meios utilizados para alcançá-las, por outro lado. Isso já é bastante interessante para nós relativizarmos aquela noção burguesa, tosca e superficial de corrupção. Que corrupção é uma exceção, que corrupção é um desvio de caráter, né? É um problema psicológico individual. Nessa leitura de Merton, nós encontramos a corrupção como sendo um desvio de personalidade, uma exceção, mas uma regra inerente ao jogo. Porque eu tenho aspirações ilimitadas, eu tenho isto porque é intrínseco ao ser humano, eu tenho nariz, eu tenho orelha, eu tenho aspirações ilimitadas? Não. Isto é em mim introjetado pela sociedade, mas há limites sociais, regras, para eu atingir esses objetivos. O que eu faço, então, com essas regras, coloco essas regras de lado. Gero suspeição em relação a essas regras, gero suspensão dessas regras, viabilizando, portanto, mais facilmente os meus objetivos. E daí a eliminação das regras no jogo social, no jogo político, não ser uma exceção,
será uma característica intrínseca da nossa sociedade. Se a gente não quer corrupção, a gente deveria repensar essas características. Mas isso também se desdobra em aspectos de caráter psicológico, no psiquismo e em saúde pública. Isso também se desdobra na condição de suicídio. Vamos aprofundar um pouquinho mais essas noções do Merton. Agora, especificamente no Merton, ele trabalha com a ideia de estrutura social e de estrutura cultural. Estrutura social são os meios organizados através dos quais você pode buscar ascensão social. A educação, o emprego, a renda. Existem normas institucionais, leis, instituições que regulam educação, ensino formal, acesso a emprego, remuneração, carteira de trabalho, etc, etc, não é? E esses meios, entretanto, não são distribuídos de uma maneira equivalente na sociedade. Todos têm acesso à educação da mesma forma? Os empregos são regulados da mesma maneira? Em especial na atualidade, a gente já vai reforçar isso, a gente tem uma renda bem distribuída na sociedade capitalista, e a renda é um fator fundamental para você ter mais renda, tá certo? Só que nós encontramos em Merton, então, também a ideia de uma estrutura cultural, são os valores, são as balizas de comportamento que estão dadas na sociedade, e isso tem uma forte inspiração durkheimiana, e são introjetadas no indivíduo. O indivíduo passa a ter um padrão de comportamento ligado a esses valores sociais. São as demandas de ascensão social, esta insaciedade que é imposta pela sociedade. Daí essa discrepância entre uma busca insaciável de riqueza, de acumulação e meios sociais limitadores e mais distribuídos desigualmente. Então, alguns grupos têm esses recursos mais facilmente, outros grupos não têm esses recursos da mesma forma. Isto gera uma condição de corrupção, isso gera uma condição de tensão na sociedade. Analisado pelo Merton lá em meados do século XX, a sua produção data dos anos 1950, 1960. Mas e se nós trouxéssemos esta mesma ideia de estrutura social e estrutura cultural, essa tensão entre a estrutura social e a estrutura cultural, para o final do século XX, para o século XXI em contexto neoliberal? Portanto, agora nós temos educação, emprego, renda, mas em um contexto de privatização desses instrumentos. A pessoa tem uma percepção de vulnerabilidade pela inacessibilidade prática a esses recursos. Então, esses meios que já eram desigualmente distribuídos em contexto de capitalismo keynesiano lá em meados do século XX, agora são distribuídos de forma ainda muito mais desigual. Só que e aquela noção de acumulação ilimitada que estava dada lá no início, lá em meados do século XX? Hoje se torna muito maior, com uma inversão do princípio de realidade freudiana, com uma obrigatoriedade do gozo. É a ideia, por exemplo, culturalmente veiculada de um funk ostentação, de divulgação de práticas de coach, de enriquecimento, não é? É a ideia de prosperidade ligada a alguns cultos evangélicos, a teologia da prosperidade e assim sucessivamente. Então nós radicalizamos cada um desses polos. Os meios de ascensão social são hoje muito mais dificilmente acessados. E a introjeção de ideia de enriquecimento, status, é muito maior dentro do contexto neoliberal. Isso se desdobra, então, em tensões as mais diversas. Vamos dar uma olhadinha nessas tensões entre esta oposição entre a estrutura cultural e as possibilidades de ascensão à estrutura social. Primeiro, estabilidade é igual a inação, zona de conforto. É um xingamento, não é? Então, se você está na zona de conforto, você está errado. Uma coisa que eu realmente nunca entendi direito. A expressão já está dizendo zona de conforto. Está confortável essa situação. Está estável, segura, tá legal? Então, por que eu tenho que ir para uma outra situação diferente? Mas, independentemente dessa minha crítica, essa minha crítica não seria entendida pela sociedade neoliberal, nós temos que nos lançar a algo diferente, gerando, portanto, uma apologia à ação individual pautada pelo ideal de liberdade. Ninguém me limita, então eu posso me lançar em direção a. Em direção a quê? E me vem à mente agora, José, não é? Você caminha, José, Para onde você caminha, José? Perguntaria Drummond. Isto remete
A indeterminação, remete à indeterminação. Boltanski e Chiapello nos diriam acerca disto. A insistência nos valores de autonomia e autorrealização confere caráter pessoal a este fracasso. Então você tem que se lançar em direção lá e você não atinge o objetivo. De quem é a culpa? É sua, porque você se lançou como deveria e não atingiu. A culpa é sua. Continuando com os autores, os indicadores de anomia apontam para um efeito paradoxal da libertação, pois o aumento do número de pessoas que se encontram em situação ansiogênica acompanhou as conquistas de autonomia, de tal modo que pode parecer que as promessas de autorrealização não se realizaram para todos. Ainda mais, na mesma oposição entre estrutura cultural e estrutura social, nós encontramos o sociólogo Beck, que nos aponta o conceito de sociedade de risco. Risco em quê? Quais são os riscos? Esses riscos são os mais diversos, né? Da natureza, né? O dano ambiental. Nós temos temperaturas extremamente elevadas, o recorde de temperatura do verão do hemisfério norte neste ano, né? E nós temos nessa semana a possibilidade de o Brasil ser, nessa semana, o país mais quente do mundo. Nós temos o problema do emprego, das guerras, guerra da Ucrânia, que pode se tornar uma guerra mundial, né? Tensões entre os Estados Unidos e a China, terrorismo, violência, saúde. Como resolver estes problemas? Em uma sociedade do hiperindividualismo, a resposta é solução individual na sua escolha. Você escolhe qual é a igreja, qual é a prática médico-alimentar, né? Quais são os movimentos sociais nos quais você vai se encontrar, que vai resolver o problema para você, que vai resolver o problema da sociedade. E se não resolver? Se não resolver, a culpa novamente é sua. Indeterminação com a tendência de individuação dos problemas. Beck nos diria: os problemas sociais convertem-se imediatamente em disposições psíquicas, em insuficiência pessoal, em sentimento de culpa, em angústia, em conflito, em neuroses. E ainda mais uma, né? Nós encontramos a condição de emprego. Emprego na narrativa corporativa, nas grandes corporações, ligado ao desempenho. Agora, há que se ter desempenho. Não mais a burocracia, não são mais os meios, é o resultado final. E esse resultado final são colocados objetivos, metas frequentemente inalcançáveis. Inalcançáveis nada, você tem que alcançar, não é? Então o infinito é só o começo, diz uma propaganda patética de um desses meios de investimentos, né? E como se atingir isto? Preparação de funcionários análoga aos esportes de alta competitividade. Então vamos pensar um atleta, né, olímpico de 100 metros rasos. Ele tem uma vida bastante estressante, não é? Porque ele é um atleta de alta competitividade. Mas os trabalhadores de uma empresa são tratados da mesma forma, dentro dessa lógica de busca por desempenho, tá certo? Mas não só os trabalhadores. Eu coloquei aqui para vocês discentes, minhas alunas, meus alunos de escolas de ensino médio, pessoas de 16, 17, 18 anos de idade, que vão prestar exames vestibulares, que por vezes não passam nos exames vestibulares e precisam fazer cursos preparatórios por anos a fio. E de novo, a mesma ideia de desempenho, né? Então, o discurso padrão, né? Você está cansado, o vestibular não é para os cansados, diz o discurso padrão de desumanização da pessoa que não pode sequer ter o direito de se sentir cansado. Como se relacionar com este contexto? Simples. Desconsideração dos limites pessoais, físicos e psicológicos, o que leva ao uso de drogas estimulantes ou calmantes. Então, como você consegue aguentar um dia estressante de trabalho? Como você consegue ter atenção às aulas? Em algumas escolas nas quais eu trabalho, alguns dias as aulas vão de 7 da manhã às 17h30, às 18h30. E como acompanhar tantas aulas ao longo do dia? Claro, com estimulantes, né? Red Bull te dá asas ou algum outro estimulante mais potente. Mas agora você está ligadaço e não consegue descansar ou dormir à noite, né? As suas longuíssimas 3 horas e meia, 4 horas de sono. Então como é que você pode dormir? Não porque você está descansando, mas porque você está acumulando forças para o dia seguinte, com calmantes. Então você passa a ser um laboratório, uma farmácia ambulante que vive durante o dia com estimulantes, que você vive durante a noite com
com calmantes. Se diante de tudo isso você fracassa, você não atinge a meta no emprego e é demitido, você não passa no exame vestibular, de quem é a culpa? A culpa é sua. Novamente, é uma sociedade que individualiza a culpa, que passa a exigir da pessoa metas que são irrealizáveis e que gera culpabilização à pessoa por não atingir, pelo não atingimento destas metas. O El País trouxe uma reportagem especial sobre isso no velho ano de 2020, ano de pandemia, onde esse problema tinha uma camada a mais, né, o problema de primeiro ano da pandemia. Na reportagem do El País nós temos um depoimento de Mário Corso, psicanalista. Ele nos diz: falar sobre o problema do suicídio, já no começo. É um assunto tabu. Ninguém se sente à vontade para dar a partida. Ninguém sabe bem o que dizer. O que está em jogo é o sentido da vida. E quem sabe dizer por que a vida vale a pena? Não sabemos dizer, até porque é uma questão mal colocada. Não existe resposta racional, a resposta é emocional. Vivemos, diz ele, por razões, vivemos não por razões, mas por pertencer a uma rede afetiva, por pertencer a uma sociedade que nos dá um lugar. Mas qual é o lugar que eu tenho, que você tem, nesta sociedade neoliberal do desempenho? É um não lugar, porque você não tem zona de conforto. Você deve se arremessar em direção a, se arremessar segundo os seus próprios objetivos. Objetivos que não são, em última instância, seus, são introjetados em você por uma sociedade que busca a ideia de acumulação ilimitada. E se você não atinge esses objetivos irrealizáveis, a culpa é sua. A reportagem ainda trazia um depoimento, uma cobertura, uma investigação de Eliane Brum. Na verdade, a reportagem era da Eliane Brum, né? E ela fez a cobertura de pessoas jovens que estavam se suicidando no estado do Pará. Vejam vocês, assustados com os suicídios de amigos, o grupo composto por jovens periféricos, indígenas e ribeirinhos foi criado para tentar encontrar saída. Fazem uma campanha intitulada Devolvam a Nossa Esperança, em 31 de março, quando 2 jovens se suicidaram e um terceiro foi assassinado. No mesmo dia, publicaram uma carta aberta às autoridades. Jovens do Pará, no ano de 2020. E o que dizia esta carta, transcrita pela Eliane Brum? Ela dizia o seguinte: dizem que nós somos o futuro do país, mas como seremos o futuro se nós não temos um presente? Nós, juventude do maior município do Brasil e terceiro maior do mundo, estamos profundamente preocupados com a nossa situação face aos casos de suicídios entre nós e os casos de extermínio que acontecem em nossa cidade. Hoje foram 3 jovens que nos deixaram, 2 se suicidaram e o outro foi morto pela bala da Polícia Militar do Estado do Pará. Cotidianamente temos nossos direitos aviltados pela falta de ação de nossos gestores e pela falta de empatia na sociedade. Todos os dias morremos um pouco emocionalmente, pois é difícil viver em um mundo egoísta, autoritário e sem esperança. Era isso. Queria trazer essa reflexão, alguns pontos acerca desse Setembro Amarelo e da ideia de suicídio. Nós construímos uma sociedade que não se coloca contra a noção de suicídio, que ao contrário, cria um caldo de cultura extremamente favorável a essa ideia de suicídio. Quanto mais individualismo competitivista, quanto mais a gente tem a dilapidação das condições de existência da pessoa, quanto mais solidariedade nas regras de funcionamento da sociedade, quanto mais a gente tem, ao contrário, fortalecimento desta pessoa na sociedade. Quem tiver alguma crítica, alguma sugestão já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.